Eu tenho um carinho especial por PJ, assim, porque, enfim, acho que tem muita solução para ser feita mesmo. Eu sempre falo que, cara, o PJ, ele tá anos atrás, ele fica relativamente largado, né? Então, assim, se o Brasil recebe tecnologias ou tendências sempre com, sei lá, 5 anos de atraso, quando você olha para fora, a PJ ainda bota mais 5, né? Então, você tem muita coisa para cortar, assim, e vai ser legal poder explorar isso. Antes da gente entrar lá, eu queria saber um pouquinho mais do teu lado pessoal, então saber, enfim, onde é que você é, como é que tu foi parar em engenharia química, enfim, qual era a sua ideia nesse começo. Depois a gente vai pro mundo financeiro. Bom, eu sou de São Paulo e acho que tem uma característica muito particular minha que eu gosto de conhecer coisas novas, assim, né? Então me interesso genuinamente por diversos assuntos, enfim. E acho que foi isso um pouco que me levou para engenharia química, até a junção das coisas, né? Se a gente para pensar, tem elementos químicos como as coisas se juntam para transformar uma coisa nova, enfim, virar uma coisa nova. Então eu acho que foi muito por isso que eu fui fazer faculdade de engenharia Deve ter química. muita gente não fazer isso depois de ver Breaking Bad, né? Não sei se é a melhor recomendação. Sim, e por explorar, enfim, essas coisas novas, né? Tem muito a ver com isso, eu gosto muito de viajar, enfim, conhecer novas culturas, então acho que tem esse lado, e aí foi por isso que eu fiz engenharia e química, né? Que junta essas duas coisas. E aí eu comecei trabalhando, igual você mesmo falou, né? Na Pfizer, enfim, na fábrica mesmo, fazendo produto. E acho que isso me deu bastante bagagem, porque lá eu trabalhava em projetos mesmo, mais linkado a Lean Six Sigma. Tive uma passagem também por linhas aéreas. Cara, mas onde... a fábrica onde é? Antes era em Guarulhos, e aí agora eles não têm mais fábrica aqui. Eles têm só, acho que na Alexandre Dumas, um escritório mais comercial, enfim. Deve ter sido, no mínimo, curioso esse período de pandemia lá, né? Sim, deve. Caraca, Jesus, caramba. E como é que era essa parte, se atuar numa fábrica? Porque uma coisa é a gente tá lá dentro do banco e aí o pessoal usa a expressão chão de fábrica, né? Sim. E a outra coisa é o chão de fábrica mesmo, né? Então, como é Sim. que foi esse período? Olha, foi muito bom. Eu digo que a Pfizer, assim, foi uma escola gigante pra mim, porque eu acho que fábrica, quando a gente olha projeto Lean Six Sigma, né, e melhoria de processo e tal, primeiro que é muito tangível tudo que você tá fazendo, né? Você vê no final como é que isso, de fato, impactou. E eu trabalhei lá num projeto super também especial, que foi quando caiu a patente do Viagra. Então a gente tinha um belo de um desafio, que era a gente conseguir, né, enfim, ter esse produto, né, no mercado, tinha um timing em ser competitivo. Então a gente reduzir custo, né, conseguir ganhar eficiência. Então foi algo bastante desafiador, tinha muitas coisas envolvidas nisso, que não só a parte de engenharia, mas toda a parte de maquinário, como é que essas coisas funcionam, a própria logística disso tudo, planejamento de produção. Você já tinha esse viés de qualidade, processo antes, ou você chegou lá e aí foi ver? Tinha. Eu sempre gostei muito dessa parte do processo mesmo. Até na própria faculdade era algo que eu tinha mais facilidade. As matérias que são bem de engenharia mesmo, era um terror. Mas eu acho que as matérias que eu ia muito bem era toda de controle de processos químicos, tudo relacionado a processo, e foi exatamente onde eu fui parar, que acho que tem muito a ver com quem eu sou também, né? Fazer essas descobertas, enfim, você conseguir conectar as coisas, criar algo melhor, algo que tenha um impacto. Então, eu acho que foi muito casado. Claro que acho que nessa época eu também não sabia, né? Eu contando agora parece que eu já sabia. Mas eu acho que foi muito casado também com quem eu sou, assim, enfim, e sigo, né? Eu acho que sigo isso na minha carreira. E também, enfim, no banco, que também era um lugar que eu não esperava passar, e depois agora na Serasa, então... Caramba. E foi... Aí você saiu de indústria química para aérea, né? Isso, aí eu fui trabalhar em companhia aérea, trabalhei na Gol, foi um período muito curto, e eu também trabalhava em projetos Lean Six Sigma lá para manutenção das aeronaves. Pô, eu não gosto como negócio, porque tem até uma brincadeira que fala assim, olha, você quer ficar milionário com a companhia aérea?
é só você ser bilionário e abrir uma. Porque é um negócio que come muito dinheiro. Sim. É muito trabalhoso. Mas eu acho fascinante a operação e como é que funciona. Por mais que às vezes você passe uma raiva, mas você vê a complexidade do negócio, enfim, é muito legal. Assim. Era um alinhamento dos astros, assim, porque eu trabalhava na manutenção das aeronaves, claro que eu não sabia, né, de nada disso, mas era, de fato, você entender, né, a aeronave é igual um carro, tem um momento que você precisa planejar uma manutenção e tal, mas assim, pra você casar tudo isso, pra aquela aeronave estar num lugar, né, no hangar, ter o profissional adequado, né, porque na aeronáutica também, enfim, os profissionais lá são bem separados, né, o que cuida da hidráulica, enfim, e você ter o maquinário também, né? As peças necessárias naquele lugar e controlando toda a malha aérea, onde que esse avião vai parar. Então, era uma coisa muito desafiadora, assim. Que também era essa engenhoca, né? Da gente conseguir organizar as peças pra... Como a margem não é muito alta, você tem muito investimento, etc. Tudo em dólar. Então... Se você erra a mão ali, você já comeu o que às vezes nem tinha margem e acabou de comer isso. Sim, e tem o período certo, né? Que é igual o carro. Você faz a manutenção muito antes, você gastou dinheiro, mas você também não pode fazer muito depois, né? Então, era uma coisa muito complexa. Às vezes a gente programava tudo, aí a malha aérea mudava, o avião ia para outro lugar, e aí como é que você faz? Já melecou tudo de novo, enfim. Mas foi um aprendizado gigante. Muitas pessoas super inteligentes, né? Enfim, lá do ITA, que trabalhavam lá comigo. Legal. Foi muito legal mesmo ter trabalhado lá. E aí eu acabei indo parar no banco também. Aí você achou que ia ser mais tranquilo, né? Fala, vou pro banco, vai ser de boa, chega de aeronave. Na verdade, a história do banco também, eu nunca, de fato, pensei em trabalhar em banco. Eu tive uma fase entre a Pfizer e a Gol que eu tava, enfim, prestando vários processos de trainee. E aí uma pessoa que eu conhecia falou, faz de banco também. Eu falei, não, sou engenheira, não quero trabalhar em banco, enfim. E aí acabou que eu falei, vou pra treinar. E no Itaú, eu cheguei até a fase final, eu acabei não passando, fui trabalhar na Gol. Passa um tempo, uma pessoa que foi, né, o superintendente que me entrevistou na época lá, o Yuji, ele fala, a gente tem uma vaga aqui na minha área, você não passou no processo, mas eu gostei muito de você, então bora fazer uma entrevista aí. E aí eu fui, e foi super assim, porque eu já tinha passado por todo um processo no Itaú. Então foi muito, assim... O negócio foi muito rápido, Gabriel. Eu fui lá, fiz a entrevista, já tava já chegou contratada. Já com o crachá, não sei, que já... exato. Já chegou batendo ponto. Exato. Na época eu trabalhava no Tatuapé, que eu trabalhava na parte que era de wealth management, de grandes fortunas. E aí foi para uma área que era uma área de projetos Lean Six Sigma, exatamente para usar esse viés que eu tinha da indústria. Aí você descobriu que o banco ama engenheiros. Eu descobri que o banco ama engenheiros, era uma coisa nova também dentro do banco isso, porque estavam tentando colocar isso mais em serviços financeiros e tal. É muito diferente, né, de você fazer isso num produto físico, enfim. Mas também foi uma escola pra mim, um super aprendizado. Eu não entendia nada de banco, nada de fundos. E hoje é mais fácil dar manutenção no sistema do banco ou do avião? Olha, vou te falar que os dois são muito complexos. Boa. Muitas coisas envolvidas. E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos nessa área de grandes fortunas. E depois eu fiz a migração para o time internacional do Itaú, que cuidava da América Latina. E lá eu fiquei bastante tempo mudando de área e de posições, né? De coisas que eu era responsável. Então eu também fui com viés de projetos para esse time, né? Porque tinha muita coisa que a gente desenvolvia no Itaú que era utilizado na América Latina. E aí trabalhei tanto no offline, né? Que era mais com o time que fazia as coisas, o gerente mesmo, né? Enfim, na agência. E depois no digital, que aí era a parte mais de criar os apps, os sites e apoiar essa construção de transformação digital também na América Latina. Foi aí que você foi pro Chile? E aí, no meio desse caminho, né, que eu tava ali no offline, antes de eu ir pro digital, aí eu tive um convite lá da minha diretora para a fusão do Itaú com a Corbanca. Então, o Itaú tinha comprado, né, lá uma empresa, e aí eu fui responsável por fazer a fusão, né, até o Legal Day One,
para as empresas, enfim, se incorporarem. E aí um desafio também à parte, assim, muito complexo, porque acho que não envolvia só a questão técnica, a questão dos sistemas, que também era um ponto. Envolvia muito regulamentações diferentes, coisas que o Chile ia ter que incorporar, por exemplo, para reportar para o Brasil. Então, sei lá, 50 mil reportes que tinha que fazer para o Banco Central, e a gente tinha que entender como essas coisas iam casar. Como até fazia lá a parte bem de contabilidade, enfim, tinha várias áreas envolvidas, né? Mas eu acho que tinha também a complexidade dessas duas empresas com pessoas, né? As culturas diferentes, enfim, e isso se juntando, né? Tinha uma parte bem política também, porque as pessoas não sabiam quem ia ficar no final. Uhum. Então, eu acho que foi um imenso aprendizado, assim, para mim. Eu fiquei, acho que quase um ano lá no Chile. Legal. E aí, quando eu voltei, eu tive uma passagem também na Colômbia para apoiar, porque lá também tinha o Itaú com a Corbanca, né? Tinha um pouco lá. Isso, só que lá, no caso, tinha uma complexidade a mais, porque antes a Corbanca tinha o Helm, que era um outro banco. Então, era meio que fusionar três. Mas nada de novo pro Sim. A vida do Itaú, basicamente. Sim.